Bom dia, meus amados e queridos irmãos. É para mim um grande privilégio poder nesta manhã estar aqui neste momento para transmitir algo da lição da nossa igreja, lição da Escola Bíblica Dominical, que é um prazer para todos nós podermos domingo de manhã, nesse dia do Senhor, podermos lembrar da maior escola do mundo, onde nós estudamos e aprendemos a palavra de nosso Deus. E eu quero desejar a todos nesta manhã um dia abençoado. Vamos orar nesse instante para iniciar a nossa fala, que Deus tem para abençoar a todos os nossos ouvintes nesta manhã. Deus querido, nosso Pai querido, amado, nós te louvamos nesta manhã pelo privilégio que temos, ó Pai, de estar na Tua presença, ainda que distante das pessoas, mas presente com eles em nossa mente. Peço para que o Senhor, nesta manhã de domingo, o Senhor venha abençoar todos os nossos amados, onde quer que se encontre um deles agora. Traga a Tua bênção, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus prezados, nesta manhã nós estaremos discorrendo o tema da nossa revista, ou da nossa lição, Práticas Bíblicas, ou seja, as nossas reflexões bíblicas, no estudo de número 16, uma igreja que anuncia o nome de Jesus. E é para nós um prazer poder nesta manhã olhar para esta palavra igreja. O texto básico que temos para esse dia está em Atos capítulo 3, quando a palavra de Deus nos mostra um grande milagre. E milagre este que aconteceu para que nós pudéssemos estar nesta manhã lembrando da igreja primitiva na sua ação, no seu projeto, e projeto esse que estendeu a todo mundo e chegou até nós. No capítulo 3, a igreja primitiva mostra a sua caminhada, porque ela já havia sido organizada e agora os apóstolos já estavam em ação. No capítulo 3 nós temos mais um milagre, e milagre este de um homem que estava à porta do templo chamada Formosa. No capítulo 3 nós lemos assim: Pedro e João subiam junto ao templo para a oração, a hora nona. Era levado a ele um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola. Vendo ele a Pedro e João que ia entrando no templo, implorava-lhe que ele desse uma esmola. Pedro, afirmando juntamente com João, e disse: olha para nós. Ele os olhava, entendendo, esperando receber deles alguma coisa. A mim, meus amados irmãos, que têm estudado as nossas lições, que fala sobre a igreja nesse trimestre, neste ano, nós podemos pensar que a missão da igreja primitiva, ela entrou em ação e chegou até nós. Por isso, esse maravilhoso título da nossa lição nesta manhã: uma igreja que anuncia o nome de Jesus. E ali estavam os apóstolos, Pedro e João. Ora para eles que era uma hora bendita, porque era a hora que eles iam ao templo orar. Mas, queridos, em cada momento da vida, de nossas vidas, a vida cristã, tem sempre oportunidade. E eles estavam ali pensando em entrar no templo para cumprir a sua missão, a missão de estar aos pés do Senhor em oração. Mas quando eles vão chegando, encontra ou depara-se com uma oportunidade. Oportunidade esta que Pedro e João conheciam bem, porque lá no capítulo 19 de Lucas, quando Jesus ia entrando em Jericó,
Veja bem que uma grande multidão estava acompanhando a Jesus. Mas ali, no meio daquela multidão, surgiu uma grande oportunidade. E Jesus não deixou passar, que era o encontro de Zaqueu com Jesus, ou Jesus encontrando Zaqueu na estrada da vida. Então Pedro e João conheciam bem as oportunidades. E ele sabia que o mestre que os havia ensinado não perdia as oportunidades. E agora ele se encontrava diante de um homem que para nós hoje poderíamos pensar, um homem às margens do caminho, às vezes rejeitado pela sociedade, porque era um aleijado, era um homem coxo de nascença, e ele todos os dias era levado ali à porta do templo, e diz a Bíblia aqui, a porta do templo chamada Formosa. E o que é que ele ia fazer ali? Ele ia pedir esmola. E meus queridos, a igreja que anuncia o nome de Jesus, quando ela volta para esse texto, ela pensa nos dias atuais. Quantas pessoas estão também às margens do caminho, às vezes nas portas de um templo, às vezes debaixo de uma marquise, às vezes em uma rua, estendendo as mãos, pedindo uma esmola. Queridos, mas naquela oportunidade, o apóstolo Pedro e João, ou os apóstolos não perderam. Quando eles chegaram e aquele homem estendeu a mão para eles, esperava receber deles a esmola material, uma coisa material, algo que muita gente nesses dias estão precisando também. Mas, queridos, aquele homem não sabia que Pedro tinha o melhor para eles. E aí, nesses versículos que lemos de 1 a 3, nós encontramos exatamente a resposta de Deus diante de uma oportunidade, de uma igreja que está sempre pronta a anunciar o nome de Jesus. Veja bem que quando aquele homem olhou para Pedro, mas Pedro disse para ele, olha para nós. E esse olhar nos leva também a pensar quantas pessoas agora nesta manhã, neste dia, estão olhando para nós, estão desejando receber alguma coisa de nós, algo de nós. Queridos, e nós temos também o melhor, aquilo que Pedro tinha naquele instante, porque a resposta não foi outra senão esta: não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Isto agora é dado a você, em nome de Jesus, o Jesus que nós anunciamos, o Jesus que a igreja anuncia, o Jesus que a igreja serve, o Jesus que é o cabeça da igreja. Agora Pedro olha para ele e diz: é em nome de Jesus que nós vamos dizer a você, levanta-te e anda. E pegando-o pela mão, aquele homem começou a andar. Aquele homem começou agora a receber algo que ele jamais poderia pensar que ele estava a receber. Queridos, a igreja deve cumprir esta missão. Por quê? Porque a igreja está na terra para levar as pessoas carentes. E às vezes carente não de uma coisa, de algo material, como aquele homem pensava receber, mas precisando de algo espiritual. E aquele homem recebe agora muita coisa muito maior do que a que ele esperava. Ele recebe Jesus. Ah, meus amados irmãos, a nossa escola bíblica dominical, ela tem o dever de preparar, de levar também a tantas pessoas esta grande mensagem. Temos a alegria de ver a nossa igreja cumprindo esta missão. E quando eu me lembro daquilo que a nossa igreja tem feito, essa semana, por exemplo, nós vimos aí os irmãos distribuindo com as pessoas na fila
lanche. Isso é missão também da igreja, é ajudar as pessoas. Mas, querido, por trás de tudo isso nós temos um Senhor Jesus que nos deu esta missão. Quando eu olho para Mateus capítulo 28, lá nos versículos 19 e 20, quando ele disse que nossa missão é fazer discípulo, e fazer discípulo para ele e não para nós. Queridos, a missão da igreja é anunciar mesmo o nome do príncipe da paz, e este é Jesus, o único eterno Salvador e o único que pode solucionar os problemas daqueles que clamam, daqueles que olham para Ele através de um olhar para a igreja de Jesus, porque ela tem a mensagem de Jesus. Queridos, aí eu olho para o versículo seguinte, que os irmãos olhando na sua revista, olhando lá na página 70, no número 16 do nosso estudo, o versículo 12, anuncia o nome de Jesus. A igreja não pode perder também esta oportunidade. Eu me lembro quando nos nossos campos de plantação de igreja, eu me lembro um dia quando chegamos, eu e a missionária Sônia, na cidade de Santa Bárbara, ali bem pertinho de nós. Não conhecíamos ninguém naquela cidade. E ali, queridos, naquela noite chuvosa, eu me lembro aqui agora, nesta manhã, era uma noite em que eu precisava de ajuda, não conhecia ninguém. Mas logo apareceu um senhor, um jovem senhor, e ele disse para mim: eu vou ajudar o senhor a descarregar o seu caminhão. E ele começou, e ele me ajudou, e Deus levantou aquele homem naquele instante para olhar para mim também, mas ele não sabia o que ele ia receber. Quando terminamos lá aquela missão, ele olhou para mim e disse: eu ia pedir para o senhor R$1, mas eu não vou pedir. Eu disse: por quê, seu Eduardo? Ele disse: porque eu sei que vocês são crentes. Queridos, as pessoas estão olhando para nós. E ele disse: eu sei que vocês são crentes, se o senhor me der esse R$1, eu vou tomar uma cachaça, e isso não é justo. Eu agora preciso que o senhor me fale algo diferente daquilo que eu estou buscando. E ali pregamos o evangelho pela primeira vez para aquele homem. E nos primeiros batismos nós tivemos o privilégio de começar, de ver o nosso trabalho batizando os primeiros discípulos, e a esposa daquele homem foi uma dos nossos candidatos. Queridos, a missão da igreja de Jesus é anunciar, e esse anunciar é fazer missões. E aí, o anunciar o nome de Jesus é transformar vidas, é dar para essas vidas o melhor que elas precisam. Transmitir Jesus é levar algo novo, algo precioso, algo especial, algo que só a igreja de Jesus tem para anunciar. Por isso eu chamo a nossa escola bíblica dominical a melhor e maior escola do mundo. Por quê? Porque ela tem o livro maior do mundo, que é a palavra de Deus. Porque ela tem estudo para todas as pessoas. E ela tem o grande autor desse manual, que é a Bíblia Sagrada. E eu, nesta manhã, lembrando da escola bíblica dominical, meus amados, eu sei que todos os irmãos também estão nesse mesmo desejo, sabendo que a nossa escola bíblica dominical, ela está para transmitir a mensagem do Senhor Jesus. Por isso, o que temos que anunciar? O que temos para anunciar? Estamos nós anunciando o nome de Jesus? Estamos nós anunciando que Jesus é o Senhor, é o libertador, é aquele que resolve os problemas daqueles que estão clamando por Ele? Queridos irmãos, nesta manhã, a mensagem de Pedro naquele dia teve um auditório. E eu lembro desse auditório, era um auditório de judeus, porque ali estava a igreja primitiva em ação.
e ela já tinha sido plantada, como eu disse na introdução da minha fala nesta manhã. Ela estava em ação, e agora era um milagre onde as pessoas que ali estavam, os judeus religiosos da época, e quando eles viram aquele homem andando, que foi curado, andando, entrando no templo e louvando a Deus, porque esse é um privilégio daqueles que aceitam Jesus de verdade, o prazer de louvar, o prazer de adorar, o prazer de estar lá adorando, louvando bem alto ao Senhor. E aquele homem, aqueles judeus que ali estavam, quando viu aquele homem curado, entrando no templo, louvando a Deus, eles ficaram perplexos, eles ficaram atônitos, e eles agora viram que era mesmo aquele homem que estava sempre ali à porta do templo pedindo esmola. E agora, queridos, Pedro, o grande apóstolo, aí nos versículos 11 em diante, ele começa a transmitir a mensagem para aquele auditório, um auditório de pessoas que ainda não eram os gentios, um auditório dos judeus. Por isso eu estou dizendo nesta manhã que aquele auditório, na mensagem de Pedro, a partir do versículo 11 em diante, era uma mensagem que tinha um grande auditório, e esse auditório era os judeus. E a mensagem dele tinha exatamente a característica que temos também anunciado em nossos dias. A mensagem de Pedro era morte e ressurreição de Jesus. E veja, os irmãos, que no versículo 12, aí Pedro anuncia a mensagem do Senhor. Ele fala da ressurreição de Jesus, ele fala que Jesus não estava morto, ele fala do Cristo ressuscitado. Nos versículos 13 a 16, nós como igreja de Jesus nos nossos dias, a nossa querida e amada igreja aqui, Governador Valadares, não tem perdido essas oportunidades. E eu repito aquilo que temos visto, os irmãos preocupados em estender as mãos para aqueles que estão necessitados, mas, sobretudo, em transmitir a mensagem única do Senhor Jesus. E eu mesmo anunciando o Senhor Jesus. E nesses versículos 13 a 16, Pedro disse que nós não podemos omitir esta verdade, porque é uma verdade única. É a única verdade que pode transformar este mundo. Não importa as circunstâncias, não importa o tempo, não importa os contextos, mas, queridos, a mensagem é sempre viva, santa, transformadora das pessoas. Por isso nós, como povo de Deus, igreja do Senhor Jesus, que anunciamos Jesus, a única esperança, não podemos calar. Para a salvação dos perdidos, Pedro sabia que aí no versículo 19 do texto básico da nossa lição, no versículo 19 ele lembra da mensagem forte para trazer libertação para os homens, a mensagem de arrependimento. Na vida eu tenho presenciado pessoas que têm sido transformadas por esta mensagem. Eu me lembro mais uma vez de um homem, quando nós chegamos ali na nossa cidade, e aquele homem alcoólatra, aquele homem que vivia a sua vida no alcoolismo, nos vícios. E eu me lembro de um dia, quando ele ouviu a palavra de Deus, e ele chegou em casa e jogou fora todas as coisas que ele tinha, bebidas, cigarro, e foi transformado pelo poder de Jesus. E a essa pessoa que chama Fábio de Assis, eu tenho o privilégio de citar nesta manhã esse grande exemplo. Deus se importa
A igreja se importa, a igreja anuncia a mensagem maior, que é o Senhor Jesus. Queridos irmãos, nesta manhã de domingo, você que tem olhado as nossas lições, nesta 16 que já passaram, é bom lembrar que as nossas lições, todas elas falando da mensagem igreja. E o que é a igreja? A igreja é a que anuncia a mensagem do Senhor Jesus. É a que anuncia Jesus Cristo, o grande transformador das pessoas. Uma igreja que anuncia o nome de Jesus. É uma igreja que cumpre o ide de Jesus. E eu repito mais uma vez o que Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 28. Ide. E esse ide aí é fazer. Fazer o quê? Fazer discípulo. E é por isso o tema da nossa campanha de missões estaduais neste ano, para este ano, é ser e fazer discípulo. Queridos, a nossa igreja tem esta mensagem: fazer discípulo, transformar vidas. E a igreja que faz discípulo porque ela não perde as oportunidades. E diante de nós, mesmo nesses dias em que nós estamos vendo tantas pessoas apreensivas, tantas pessoas em dificuldade, mas a igreja está anunciando. Anunciando o quê? Anunciando o Senhor Jesus, porque Ele é a nossa solução. A igreja que anuncia o nome de Jesus é uma igreja que não deixa de lado aqueles que estão às margens do caminho, aqueles que nesses dias não passa de representar aquele cego de Jericó, lá em Jericó à beira da estrada. E Jesus não perdeu nenhuma oportunidade. Os apóstolos não perderam nenhuma oportunidade. Meus queridos, a igreja de Jesus, através dos tempos, não tem perdido as oportunidades. Essa grande realidade. Quantas oportunidades virão pela frente? Nós não sabemos. Por isso nós temos que pensar no hoje, no agora, no momento, como estamos vivendo. Jesus preparou a sua igreja. E esta igreja, ela está na terra. Eu e você precisamos cumprir a nossa missão aqui neste mundo. Quando eu olho para os estudos que o pastor da nossa igreja, o pastor Hélio, tem feito no livro de Atos, eu fico pensando como esta igreja, a igreja de Jesus, a igreja que anuncia o nome dele, eu fico pensando em cada estudo no livro de Atos, e olhando, quando chego lá no último capítulo de Atos, e fico pensando, meu Deus, que missão eu tenho aqui na terra ainda? Porque eu sei que aquela missão, aquela ação da igreja primitiva, ela não terminou ali. Ela continua até hoje, porque a nossa vida, a nossa geração, recebeu essa missão de dar continuidade. E nós estamos continuando a mensagem de uma igreja cristocêntrica, uma igreja que não pode perder de vista o ide que ela recebeu, a missão que ela recebeu. Missão esta, meus queridos, eu quero repetir, a missão de fazer discípulo, a missão de cuidar de discípulos, dos discípulos, a missão de anunciar e levar esses discípulos como aqueles irmãos ali na igreja primitiva fazia, dia a dia, cada momento. Por isso, aquele milagre que aconteceu na porta do templo chamado Formosa, aquele milagre, queridos, ele foi um só? Não, muitos têm acontecido. Quantas pessoas
estão vivendo agora, nesta manhã, neste dia, andando, às vezes, com suas mãos firmes, com condições de trabalhar, os pés em condição de andar, mas a palavra de Deus nos diz que o homem sem Deus, o homem sem Jesus, o homem sem este que tem o nome que está sobre todo o nome, a pessoa que não tem ainda essa experiência, ele está andando, mas ele está aleijado. Queridos, isso me incomoda. Isso incomoda a nós, incomoda a cada crente, incomoda a cada aluno nas nossas escolas bíblicas dominical. Incomoda por quê? Porque quando eu olho lá para o livro quando Paulo escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 5, no versículo 14, ele olhava para as pessoas e ele via como se elas estivessem andando, mas elas estavam mortas. Porque ele disse assim, nesse versículo 14 de Efésios 5, ele diz: desperta tu que dormes, levanta-te diante os mortos, e Cristo te esclarecerá. Prezados irmãos, a nossa missão, anunciar aquele que pode tirar o homem da sepultura do pecado e trazer esse homem para uma vida nova, uma ressurreição nova com ele, Jesus. Uma igreja que anuncia o nome de Jesus, ela se preocupa assim. Preocupa com esse mundo que está andando, mas estão muitos mortos nos seus delitos e pecados. A igreja que anuncia o nome de Jesus, ela não pode perder de vista. Como eu disse, ela é o hoje, é o agora, é o momento, não importa. Esses dias eu estava pensando, meu Deus, nada pode impedir, nada pode mesmo deter a marcha do teu evangelho. Porque mesmo diante da crise que nós estamos vendo aí, às vezes os templos estão fechados e nós estamos em casa, a nossa casa que é uma igreja, a igreja de Jesus, a nossa casa que tem a grande responsabilidade de orar, de consagrar, de buscar mais ao Senhor, de testemunhar de Jesus. Esses dias têm sido para nós, e eu fico pensando, Senhor, nada pode mesmo deter a marcha, o avanço da tua igreja. E aí eu me lembro quando Jesus, lá no capítulo 9 de João, quando ele andava passando com seus discípulos e viu lá um homem semelhante a este do texto que nós lemos nesta manhã, do capítulo 3 de Atos. Lá no capítulo 9, quando Jesus passava com seus discípulos, e lá estava um homem cego. Aquele homem não enxergava, ele não via, ele era um cego de nascença. E os discípulos, como muita gente hoje pensa, ainda tendo a mesma filosofia, perguntou a Jesus: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: não foi ele que pecou, e nem seus pais, mas ele nasceu assim, ele está assim, para manifestar nele as obras de Deus. Queridos, quantas pessoas estão precisando ouvir esta mensagem de Jesus através de mim, através de você, através de nós. Porque os homens, as pessoas estão andando, mas elas estão cegas. Elas não estão vendo, elas não estão enxergando algo precioso para a vida delas. Elas não estão enxergando a salvação em Cristo Jesus. Por isso, a igreja não pode perder de vista de anunciar o nome de Jesus, porque Ele é o único, Ele é capaz. Anunciar o Jesus é viver Jesus. E esta é a nossa grande missão. Queridos, eu me lembro quando os apóstolos de Jesus, na grande arrancada, e Jesus operando maravilhas
através deles na igreja. E eu fico pensando, será que muita gente pode ler o texto que lemos nesta manhã e pensar, foi Pedro, foi João quem fez aquele milagre? Não, não foi não, foi Jesus. Porque veja bem, voltando ao texto aí, Pedro disse ao homem que estendera a mão para eles, pedindo a esmola, Pedro disse, olha, eu quero dizer a você que nós não temos a prata, não temos o ouro, repito, mas o que eu tenho é o melhor. Eu tenho o nome de Jesus, e é em nome dele que eu vou te pedir para levantar e andar. Queridos, a igreja que anuncia o nome de Jesus, ela precisa estar também com a sua mão estendida, segurando nas mãos de tantos que estão clamando talvez por uma esmola, não, clamando por paz, por esperança, por segurança, por vida. Quantos lares, quantas famílias, às vezes estão aí pedindo a nossa oração, e nós temos tido a oportunidade de não negar, porque esta é a missão nossa, de viver e anunciar o nome de Jesus. Queridos, vale a pena não perder de vista esta responsabilidade. Vale a pena a gente não deixar passar nenhuma oportunidade. Quantas oportunidades, às vezes, eu tenho deixado e isso tem me incomodado. Quantas oportunidades, às vezes, na vida do meu irmão também eu não sei. Então, você tem deixado passar. Às vezes, eu fico pensando assim, quantas vezes eu podia ter ajudado aquela pessoa e eu não ajudei. E eu fico incomodado. Sabe por quê, meu prezado? Porque o nome de Jesus, o Espírito de Jesus, que é o próprio Jesus, o Espírito Santo, nos incomoda. E nesse tempo de crise, nesse tempo de tanta preocupação, é bom que nós lembremos que nós estamos em Cristo. O mundo está em crise, sim, mas nós estamos em Cristo. E porque estamos em Cristo, a nossa missão é anunciar o nome maior, que é o nome de Jesus. E sabe por quê? Porque quando você abre a sua Bíblia em Filipenses 2, lá nós encontramos a grande verdade, que este nome, o nome de Jesus, é sobre todo o nome. E um dia, às vezes as pessoas que agora estão olhando para nós, esperando receber algo que venha satisfazer, atender a sua necessidade. E se nós estender também a mão para elas e anunciar Jesus, e elas aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador, elas um dia vão também cantar conosco na presença de Jesus. Porque voltando a Filipenses 2, diz que todo joelho um dia se dobrará diante dele. E a Bíblia diz mais, em Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e vindo depois disso o juízo. Todos compareceremos, todos comparecerão, todo joelho se dobrará diante de Jesus um dia. Queridos, isso nos incomoda. E é por isso que eu vou repetir, que nós participamos da igreja de Jesus, que nós participamos da igreja que tem a única mensagem para anunciar, que tem o melhor ensino, porque tem o ensino de um grande fabricante, que é Jesus, que deixou nas nossas mãos a sua palavra,
palavra escrita por Deus, homens, mas inspirados por Deus. Queridos, vale a pena nesta manhã, neste dia, você pensar na palavra de Deus, porque ela é a única verdade. E você tem o privilégio de participar, meu irmão. Por isso nós estamos sentindo falta. Sim, mas na nossa casa nós estamos com o manual do fabricante. Em casa nós estamos na nossa escola bíblica. Em casa nós estamos levando a sério os estudos da palavra de Deus, porque nós somos a igreja e nós pertencemos ao Cristo Jesus, e o nome dele é o que nós anunciamos. Vale a pena você pensar nisso. Vale a pena não perder as oportunidades. O que será do amanhã? Eu me lembro de um canto do hino do nosso inário que disse: sou cristão, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo como cristão? Vale a pena, querido, anunciar. Vale a pena viver. Vale a pena sentir. Vale a pena estender a mão para as pessoas que estão andando sem esperança. Vale a pena a gente levar esta mensagem. A mensagem do Cristo que salva, Cristo Senhor, Cristo que liberta, Cristo que leva o homem a ter uma nova esperança, uma nova perspectiva de vida, e não esta vida que muitos estão preocupados aqui nesta terra, mas uma vida maravilhosa com Jesus. Porque nesta manhã eu quero deixar a minha palavra e dizer a todos: irmãos, a nossa missão é mesmo anunciar o nome de Jesus. E lá em João 5:24, quantas pessoas estão precisando ouvir este nome, precisando atentar para este nome, porque em João 5:24 ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Além de Jesus, está dizendo que ele é o enviado do Pai, ele é o Deus na terra, mas ele enviou a mim e a você. Enviou para falar, para anunciar, para dizer que o nome de Jesus, e neste nome tem poder, neste nome tem esperança, neste nome tem salvação. Por isso, queridos, como igreja de Jesus, nós precisamos estar cada dia anunciando o nome de Jesus às pessoas que estão ao nosso redor, que moram na nossa cidade, que moram no nosso estado, no nosso país, e onde quer que nós chegarmos, a palavra de Jesus, o nome de Jesus deve ser anunciado, deve ser proclamado. E que Deus abençoe vocês nesta manhã. Eu oro para que você tenha uma vida de um servo anunciador do nome de Jesus. Amém.